Fala galera, beleza? Mais uma revisão de conteúdo aí por questões. Hoje a ideia é tratar da Idade Média, beleza? Então a gente vai começar aqui. Primeira questão sobre a Idade Média remete ao islamismo, né? Império Islâmico. O islamismo, a religião fundada por Maomé ou Muhammad, de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o quê? O que o islamismo tem como fundamento? Aí eu reitero, galera que já respondeu, tranquilo, galera que não respondeu, pausa o vídeo nesse momento. Responderam, beleza? E aí a gente vai e vê a resposta agora, tá bom? O fundamento do islamismo, né, dentre as opções apontadas, é a letra A, de amor, né? A, que representa o monoteísmo, que é você ter um único Deus, a influência do cristianismo e do judaísmo, religiões monoteístas, que realmente influenciaram o cristianismo, o islamismo, né? Observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Então, assim, a liderança de Maomé, a criação de Maomé, de Muhammad, do islamismo, mas as características básicas, principalmente o monoteísmo, que é você está referente a um único Deus, né? Então, assim, vamos lá. O islamismo é importante para a educação da Península Arábica? Sim, ele é um ponto de identificação entre as pessoas que viviam naquela região, né? A religião é muito forte, né? E Maomé funda ela em torno do século VI, século VII, né? E aí, com essa criação dessa nova vertente religiosa, há uma unidade entre os povos da Península Arábica, né? E essa unidade vai dar origem ao Império, né? O Império Árabe é um Império Islâmico, né? Basicamente Império Islâmico, porque ele vai agregar pessoas que, de certa forma, se convertem a essa religião, né? E, basicamente, esse império vai ser liderado por grupos mercantis, né? Pessoas comerciantes, né? Que se especializaram no transporte de mercadorias de um lugar para outro, né? Sobretudo, basicamente, do Oriente para o Ocidente, tá bom? Um dos aspectos do islamismo se difundir nas regiões da Península Arábica e no seu entorno é a sua, digamos assim, isenção de impostos, né? As pessoas que se convertiam ao islamismo, os povos que se convertiam ao islamismo, não precisavam pagar impostos, eles eram, digamos assim, liberados dessa incumbência. Então torna ele, digamos assim, interessante do ponto de vista prático, né, e até econômico. Mas não só esse fator, tá, gente? Tem vários outros fatores, sobretudo uma religião que atende os anseios de uma população de determinados povos, né? Enfim, como o cristianismo, enfim. Como o cristianismo em suas variações também, seja o catolicismo ou o protestantismo. É interessante perceber, galera, que essa unidade ela vai permitir uma expansão do Império Islâmico em torno do comércio, né? E aí, de novo, né, essa coisa de você levar mercadorias do Oriente para o Ocidente, né, mercados entre a Ásia, entre a África, enfim, faz com que essa galera que cruza o deserto, né, digamos assim, o deserto do Saara, se desenvolva e se fortaleça, né? Daí a ideia de ligar o Império Islâmico ao comércio. E aí eu cito muito o desenho do Aladim, né? A noite dá asas e o dia também é sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. Faz alusão ao deserto, né? O deserto onde os mercadores, né, e suas caravanas cruzavam, né? Só para o vento do leste e o sol do oeste, seu cabelo quer descansar. Ele fala do cansaço que essas viagens traziam, né? Então é interessante perceber isso. E aí isso está relacionado ao Império Islâmico. Então a gente tem essa questão do islamismo, né? Ser religião fundada por Maomé, uma religião monoteísta, né? Baseada nos valores inspirada no cristianismo e no judaísmo e com bastante menções a essas religiões também, tá, galera? O Alcorão, que é o livro islâmico, tem bastante menções às outras religiões monoteístas, especialmente o cristianismo e o judaísmo, tá? Enfim, ele não tem uma adoração de imagens, então por isso que a letra B está errada, tá bom? E ídolos, na verdade, até a reprodução de rostos não acontece no Alcorão, é sempre uma coisa mais uma luz, né? Uma coisa colocada assim. Ela não é politeísta, porque ela é monoteísta, ou seja, não acredita em vários deuses, sim num único Deus, né? Enfim, a questão de princípio de aceitação dos signos de Alá em vida e negação de uma vida após a morte, sinceramente, não se aplica ao islamismo, tá bom? E nem mesmo a sua vinculação exclusiva aos árabes, tá bom? Não podendo ser processado pelos povos inferiores, na verdade, não. Ele começa no que a gente chama de Península Arábica, mas ele vai se expandindo para outros povos. Então você vai ter, por exemplo, pessoas na Europa, na Espanha, chamadas de mouros, por exemplo. São pessoas que, digamos assim, que são espanhóis, podemos dizer assim, em alguns casos, que professam a religião islâmica. Isso já no final da Idade Média ainda, tá? Se a gente pensar em pessoas que são espanhóis por nascerem no território que seria a Espanha depois, isso se aplica perfeitamente, tá? Então a gente vai ter dentro desse processo. Belezinha? Então, questão número 5, gabarito letra A, de amor. A questão número 6 traz dois textos. O primeiro o texto do Papa João Paulo II, já do século XX, e depois um texto do Tomás de Aquino. O João Paulo fala o seguinte: de modo particular,
quer encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana. Graças ao exercício de uma razão se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Tomás de Aquino fala que as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. A pergunta é, olhando os dois textos, refletindo sobre os dois textos, o que você pode concluir? Nesse caso aqui, galera, lembrando, pausa o vídeo quem não respondeu ainda, despausou quem já respondeu, vamos ver. Nessa questão aqui, o que está fazendo menção é a opção de letra, deixa eu só confirmar aqui, não é A, não é a B, letra E, beleza? É uma tentativa de conciliar o que diz o Papa com Tomás de Aquino, né, em relação à razão e à fé. Os dois textos trazem a palavra razão, tá bom? Isso é uma característica já... O Tomás de Aquino é um pensador medieval, tá? Que ele é bastante usado posteriormente na Idade Média, na Idade Moderna, mas ele é medieval. Então a gente já tem na Idade Média valorização do pensamento racional, né? Mas ele não está ali para contrapor a razão, ele está ali para contrapor a religião, né? Ele está ali para, digamos assim, se aliar a ela. E aí a gente pode pegar essa imagem, por exemplo, uma espécie de aproximação entre o pensamento racional humano e o pensamento o divino, Deus, né? Essa é a imagem do Renascimento. Ou seja, essa perspectiva aqui que a gente trabalhou, ela, de certa forma, ela aponta já para uma coisa que vai ser característica do Renascimento, tá bom? Vai ser mais enfatizada a partir do Renascimento, tá? E aí a gente aproveita já para relembrar o que é o Renascimento. O Renascimento é uma espécie de rompimento com a Idade Média, mas é aquela Idade Média que o pessoal tinha uma visão meio preconceituosa, de que era um período das trevas, do obscurantismo do conhecimento, quando na verdade não. A gente já tem pensamentos como o de São Tomás de Aquino, galera, olha, razão e religião caminham juntos, tá? Mas o Renascimento ele vai valorizar a tradição greco-romana em detrimento da valorização do pensamento medieval. Então você vai valorizar o homem, o humanismo, o antropocentrismo, você vai valorizar a razão, o racionalismo, você vai valorizar a observação, a ciência experimental, beleza? E muito disso vai ser possível graças ao mecenato, graças ao patrocínio que as pessoas vão ter da própria igreja, por exemplo, para referendar obras como essa aqui, por exemplo, entendeu? E outros mecenas que vão surgindo. Então, por isso, nessa busca de equilibrar, de incluir a razão no pensamento euro-ocidental, o Renascimento surge, né, e aí a gente começa a ver esse equilíbrio, né, que vai ser um mote de pesquisa de muitas religiões até hoje, né, de você, de certa forma, ver a razão como uma aliada, uma não aliada, enfim, sem querer entrar nesses méritos mais religiosos, mas é isso. E aí a gente tem isso nessa questão número 6, né? Por que a A não fala? Diz que a encíclica papal está em contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino. Na verdade, não. Eles não estão em contradição. Os dois falam de valorizar a razão, né, como uma base da fé. Beleza? A letra B fala, a encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, por isso colocava a razão acima da fé. Não, ele não coloca a razão acima da fé. Ele diz que não contradiz. Ele diz que não atrapalha, não é uma situação hierárquica, tá? A letra C fala que a igreja medieval valoriza a razão mais do que... Não, a igreja medieval, na verdade, em relação à encíclica do João Paulo II, a igreja medieval não são, digamos assim, contemporâneos, mas independente disso, a igreja medieval ela não vai valorizar mais a razão, tá? Ela pode até não ignorar o pensamento racional em dado momento, mas não quer dizer que ele valorize mais. A letra D fala que o pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico. Olha, na verdade tem. O pensamento teológico, o pensamento religioso existe, ele é muito forte até hoje em dia, né? Isso é bom, né? Enfim, ter fé é uma coisa legal, acreditar em algo. Então a D não se sustenta na prática, e sobra só a letra E, que fala que tanto a encíclica papal, né, que fala do João Paulo II, quanto a texto de São Tomás de Aquino falam da razão e da fé, tá bom? Vamos para outra questão, e aí a questão número 9, tá bom? Fala sobre renascimento e renascença, pede para marcar errado. Pausando o vídeo. Despausando o vídeo. Então, vamos lá, vamos ver o que está certo e o que está errado aí, né? A gente basicamente já viu um pouquinho do que é renascimento, né? Deixa eu só voltar aqui. Do que é renascimento, as características, então vamos lá. O nome dado ao movimento de reforma artística, literária e científica que teve origem no século XIV na Itália e se espalhou por resto da Europa, estando em vigor até o século XVI, isso é o Renascimento, né? Isso não parece estar errado. O Renascimento foi um movimento de ruptura com o surgimento e oposição à escuridão cultural e intelectual verificada na Idade Média, de acordo com alguns autores? Sim, a gente viu isso aqui, né? O rompimento com a Idade Média, a valorização da cultura greco-romana. Sim, a B está correta. Letra C fala, o humanismo renascentista colocou o homem no centro do universo, favorecendo a substituição do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, pelo antropocentrismo? Sim, a gente viu isso aqui também. Olha lá.
É humanismo, antropocentrismo. Antropo de homem, centrismo de centro. O homem no centro de tudo. Correto. Letra C, de acordo com o que a gente está vendo nos slides. Letra D fala, o Renascimento abriu caminho para o desenvolvimento de vários estilos artísticos e correntes filosóficas? Sim. Ou seja, novas vertentes de pensamento, né? Por exemplo, na literatura, os romances, surgiu um cara chamado William Shakespeare. Né? O que Shakespeare traz de diferente do antigamente? Os personagens de Shakespeare, eles mudam ao longo do tempo. Eles apresentam uma evolução, né? Eles apresentam defeitos, coisas que antes você não tinha na literatura. Se a gente pensar hoje nos filmes, o que a gente vai ter nas novelas? A gente tem personagens mudando, né? Personagens que são muito maus se tornam menos maus, até se tornam bons, coisas nesse sentido. Então, se a A e a D estão corretas, porque só sobra a letra E. O barroco, o estilo, enquanto o estilo valorizava a simplicidade, é um exemplo de rigor científico da Renascença. Rigor científico da Renascença? Não necessariamente. Na questão artística, não. Você tem até uma variação de estilos, tá? Então, só sobra a letra E de errada, porque as outras 4 estão corretas. A gente não encontrou nenhum erro, assim, nela gigante, de maneira geral, tá bom? Então, a letra número 9, letra E, é o gabarito. Questão número 7. A Europa medieval caracterizou pelo predomínio do sistema feudal, especialmente na Europa centro-ocidental. Sua formação remonta às transformações ocorridas no final do Império Romano Ocidental. Quem viu o vídeo do Império Romano vai lembrar dessa parte. Dentro desses contextos são associadas ao feudalismo europeu as informações abaixo, exceto a alternativa. Ou seja, o que não pode ser vinculado ao feudalismo europeu? Vamos lá. Que é uma coisa do feudalismo da Europa Ocidental, centro-ocidental, tá? As relações suzerania e vassalares estavam ligadas ao teocentrismo medieval e serviam unicamente para formar cavaleiro, protetor da cristandade? Olha, suzerano e vassalo só é para fazer cavaleiro? Né? Não sei. Quando a gente pensa na divisão da sociedade medieval, a gente pensa em 3 ordens, clero, nobreza e servos. Né? O clero é religioso, é a igreja. A nobreza são os nobres, aristocratas, os cavaleiros, mas também tem os servos. Né? Esses servos ali, eles trabalham. Né? A corvéia é uma forma de você trabalhar o mugir na propriedade do senhor feudal, a talha, uma forma de você entregar parte da sua produção para ele, banalidade, de você pagar pelos instrumentos. Esses servos, eles são vassalos de um senhor, né, de um sucerano. E, então eles não estão ali necessariamente nessa relação de fidelidade para, digamos assim, só serem guardiões. Né? Eles estão ali para trabalhar, trabalho braçal, fazenda, né, enfim. Isso segue uma lógica muito forte do cristianismo, né? Então a Igreja Católica é muito forte nesse processo, né? Muito porque a Igreja Católica era capaz também de dar segurança a essa galera, né? Então assim, quem está literalmente meio que lutando vai ser o clero e a nobreza, né? O monastério pode ser um símbolo de segurança, né? O monastério onde os monges ficam, uma espécie de castelo bem protegido, enfim. Então isso não remonta muito não. A relação de servidão, galera, é uma relação de dependência e fidelidade de sucerano e vassalo dentro do feudo. Mas o sucerano e vassalo, eles são pessoas que podem ser, por exemplo, um nobre com outro nobre? Pode, mas também pode ser um nobre com um servo. Então você não tem só uma questão de proteção, né, dentro do feudo. O feudo é uma unidade de produção em que você tem uma agricultura basicamente para subsistência, você tem pouco comércio sendo praticado, né, a galera planta para sobreviver, e que você tem um senhor feudal que vai ser responsável por aquilo ali. E cada senhor feudal você é responsável pelo seu feudo, da ideia de descentralização. São vários centros, com vários. Cada feudo vai ter um senhor, cada feudo vai ser um centro, né? Então esse poder vai estar espalhado, descentralizado, né? Porque a galera vai literalmente buscar sobreviver no seu feudo. Então por isso tudo ali, acho que a letra A não pode ser, tá bom? Quer dizer, a letra A diz que vai ser unicamente para formar cavaleiro, não necessariamente só para formar cavaleiro. Vamos ver se tem outra mais errada. O servo constituiu-se na mão de obra principal de relações feudais de produtividade. Estava-se ligado à terra e a um senhor feudal. Olha, a Igreja Católica, na opção C, tornou-se uma grande instituição, exercia o domínio ideológico e cultural da sociedade feudal, caracterizada pelo teocentrismo? Sim, colocava Deus no centro de tudo. A letra D fala, a sociedade era estamental sem mobilidade social. Os servos vinculados à terra não tinham possibilidade de ascender socialmente? Sim, de certa forma, essa divisão que a gente colocou aqui, galera, ela se mantinha meio que fixa, tá? São 3 ordens fixas, então a galera não tinha como mudar, digamos assim, o seu status, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem a letra A, tá? E a letra B. Na letra B, a gente fala que o servo ligava-se à terra e a um senhor feudal. De certa forma, sim. Ele estava preso a essa terra, esse senhor feudal, ele estava vinculado por um juramento de fidelidade. Se sumisse os elementos que caracterizavam o juramento de fidelidade entre o senhor feudal e o servo, entre o sucerano e o vassalo, ele poderia, por exemplo, buscar uma outra forma de vida, entendeu?
Então, assim, essa ligação não é eterna, tá? Ele não era propriedade do senhor ou da família do senhor. Ou, por exemplo, ele não era propriedade do senhor feudal que poderia deixar ele como um bem hereditário para os seus filhos, como acontece na escravidão na América Portuguesa. Então, a B também está correta. Então, o erro está na letra A, que fala que a relação de suzerania e vassalagem era unicamente para formar cavaleiro. Não, não era só para formar cavaleiro. Você também tinha, nessas relações de suzerania e vassalos, por exemplo, servos que trabalhavam para os senhores feudais, trabalhavam para nobres, trabalhavam para pessoas do clero, tá bom? Por isso que gabarito na questão número 7, letra A de amor, beleza? Questão número 9. Não, questão número 9 a gente já viu. E agora a gente vai para a questão número 8, né? Que fala sobre as principais características do feudalismo, são as relações de dependência e fidelidade. Sim, a doação do feudo se caracterizava por um juramento por meio do qual o nobre se comprometia a quê? Olha que interessante, né? Qual era a função do nobre nessa sociedade estamental que a gente viu anteriormente aqui, né? O clero era rezar, o servo era trabalhar, o nobre, em tese, o nobre lutava, o nobre protegia, né, essa sociedade. Então a gente pode dizer que basicamente a resposta correta era a letra A, né? Proteger e auxiliar militarmente o outro, né? Respeitar e amar o seu vassalo? Amar? Não necessariamente, respeitar também é muito subjetivo. Pagar o direito do usufruto, quem pagava era o contrário, quem pagava era o servo, tá? Proporcionar a isenção do pagamento de tributos? Olha, pode até ser que acontecesse, mas não era esse o papel dele. Em tese, o nobre receberia esse pagamento de tributos, né? Não isentaria o cara. Então, dentro dessa lógica, né, é o que a gente tem como correta na questão número 8, letra A, tá bom? Questão número 10 fala sobre absolutismo. É impossível pensar no absolutismo sem mencionar o mercantilismo, a união entre dois pensamentos, um político e outro econômico, né? E aí, o que não está ligado a essa relação entre eles? Bom, em relação ao absolutismo, galera, é uma coisa que destoa da Idade Média, mas ela começa a surgir na Idade Média porque o absolutismo é caracterizado pela centralização política. É como se um grande senhor feudal se tornasse, digamos assim, dono de vários feudos, ou líder de vários feudos, tá bom? E aí, para isso, ele vai ter uma nova filosofia econômica, né, em que ele vai garantir a sobrevivência, né, para o pessoal naquele feudo e tudo mais, enfim, vai criar mecanismo para garantir que essa galera sobreviva bem, tá bom? O que não caracteriza isso? Com o absolutismo, os burgueses puderam encontrar com uma legislação unificada que garantia a centralização de impostos, estímulo ao comércio, uma moeda única em todo o território? Sim. Se a gente fala de centralização diferente da Idade Média, é o que acontece. As práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial em busca de metais que ajudaram os monarcas absolutistas a consolidar seu poder frente à nobreza tradicional? Olha, provavelmente sim, interessante. O mercantilismo representou a valorização de atividade agrícola que possibilitou o soberano apoiar-se na nobreza feudal para fortalecer seu poder? Não sei. Porque se a gente está falando de mercado, está falando de comércio. O absolutismo ele destoa da Idade Média, ele é Idade Moderna. Ele é diferente. Se na Idade Média a gente tem isso aqui, redução de comércio, né? Redução de comércio da moeda, no absolutismo não, a gente vai ter aumento de comércio, aumento de circulação de moeda. Por isso, a gente não pode vincular ele, né, o mercantilismo à atividade agrícola, né? Ele vai vincular ao comércio, né? A atividade agrícola é medieval, é feudal, o feudo, né? O mercantilismo é o contrário, vai valorizar o comércio. Então, nesse caso aqui, a letra C parece ser a que se aplica como resposta da opção, porque não há relação entre o mercantilismo e o absolutismo, tá? A letra D fala, o absolutismo e o mercantilismo andaram juntos, com a centralização do poder beneficiava o negócio da burguesia, o rei poderia tomar conta das finanças, com a financiação desta para seus projetos de expansão territorial. O rei ganhava mais força para aumentar o seu reino, a burguesia, os comerciantes, mais formas de comercializar, a nobreza, mais terras para conquistar, beleza? Diferente do período medieval, as coisas se mantinham muito mais na agricultura de subsistência, tá bom? Então é isso, galera. O gabarito, desculpa, só para o final, o gabarito da questão número 10, a letra C, C de casa, C de certo, valeu? Tamo junto, a gente se vê em breve em outro vídeo. Valeu!